Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês na nossa primeira aula de Família e Direitos Humanos do ano letivo de 2021. Hoje, nós iniciaremos a nossa aula com um desafio. Vamos descobrir a frase que vai conduzir toda a nossa aula. Vamos lá? Descubra a frase. Cada imagem está relacionada a uma letra ou a uma palavra. A abelha é a letra E, o carro, a palavra para, a bola, diferença, a maçã, demais, a estrela, pequeno, o violão, fazer, a flor, ninguém e a nuvem e o sol, a letra A. Agora, nós vamos juntar essas palavras e descobrir a frase que elas nos traz. Vamos lá? Eu vou deixar vocês um tempinho para vocês poderem resolver essa atividade. Então, conseguiram descobrir a frase? Vamos fazer juntos? Nós já temos lá ninguém. Agora, a abelha é a letra E. Ninguém é. Vamos descobrir. A estrela é a palavra pequeno. Ninguém é pequeno. Vamos para a próxima palavra? A maçã é a palavra demais. Ninguém é pequeno demais. O carro é a palavra para. O violão, fazer. A nuvem com o sol é a letra A. E a bola, diferença. Então a frase ficou: ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Essa frase foi dita por Greta Thunberg. Essa menina da foto, que talvez vocês já tenham ouvido falar dela, até tenham visto ela na TV. Ela ficou famosa pela luta em defesa do nosso planeta. Ela nasceu em Estocolmo, na Suécia. Nós trouxemos aqui uma imagem de Curitiba até Estocolmo, para a gente ver a distância. Estocolmo fica na Europa. Mas, melhor do que eu ficar contando aqui dela para vocês, nós trouxemos a leitura de um livro. Vamos conhecê-la? Ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. O chamado de Greta Thunberg para salvar o planeta, de Jeanette Winter. Greta é uma menina quietinha, que levava uma vida tranquila na cidade de Estocolmo, na Suécia. Ela tem uma cachorra chamada Roxy, sua grande amiga. A vida toda foi invisível. A menina invisível que não falava nada. Greta se sentia sozinha na escola. Até que um dia, a professora de Greta falou para a classe sobre o clima, sobre como o nosso planeta está ficando mais quente, o fato de o gelo polar estar derretendo, como a vida dos animais está ameaçada, e a nossa também. Isso mudou a vida de Greta. Ela passou a ler por horas e horas e a ver um filme atrás do outro sobre o aquecimento global. Greta consegue passar muito tempo pensando na mesma coisa. Ela viu o gelo desaparecendo ao derreter no mar.
Viu ventos fortes e chuvas torrenciais destruindo regiões. Greta viu recifes de corais pálidos como fantasmas, sem o colorido de antes por causa da água do mar cada vez mais quente. Viu criaturas em toda parte lutando para se manterem vivas. Viu enchentes cobrindo casas, pessoas e animais. Viu cidades sendo engolidas pelo oceano, que não parava de subir. Greta viu o sol escaldante queimar a terra, deixando-a completamente seca. Viu incêndios ardentes consumindo as florestas. Nossa casa está pegando fogo. Greta ficou triste. Ela pensava no clima o tempo todo. Mal falava ou comia. As imagens não saíam da minha cabeça. Os dias tristes duravam muito tempo, cada um mais infeliz que o outro. Talvez não existisse um mundo para se viver quando ela crescesse. De que serve a escola sem futuro? O que posso fazer? Greta perguntou a si mesma. Ela decidiu entrar em greve pelo clima. Crianças de todo mundo começaram a se manifestar. Se os adultos não iam fazer nada para salvar o planeta, as crianças fariam. A menina, quietinha, que sempre se sentiu invisível, foi convidada a falar para pessoas muito importantes na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, na Polônia. Greta só fala quando acha que é necessário. Vocês dizem que amam seus filhos acima de tudo, mas estão roubando o futuro deles. Devemos manter os combustíveis fósseis no solo. A menina quietinha foi então convidada para falar para mais pessoas importantes, no Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça. Falar era cada vez mais necessário. Não quero que tenham esperança. Quero que entrem em pânico. Quero que sintam o medo que eu sinto todos os dias. Quero que ajam como se sua casa estivesse pegando fogo, porque ela está. O protesto de Greta deu origem a uma marcha mundial de crianças. A voz baixinha da menina, quando unida de milhares de outras, se tornou um rugido. Vocês estão nos ouvindo? Nós gostaríamos de destacar outra frase da Greta no livro, quando ela diz que a voz baixinha de Greta, quando unida a milhares de outras, se tornou um rugido. Greta, sozinha, iniciou um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro. Fez com que líderes e políticos ouvissem o que ela tinha a dizer, que todos nós podemos fazer a diferença. Ela nos mostrou que as ações que parecem pequenas podem se transformar em grandes movimentos. Agora eu vou convidar vocês a brincar um pouquinho. Nós preparamos uma brincadeira, coisas simples que podem virar simplesmente coisas fantásticas. O primeiro exemplo que a gente trouxe é de uma letra. Uma letra pode virar um livro. Vamos para o próximo. Vocês reconhecem essa imagem? Sabem o que é? É uma flor do algodão. Uma flor de algodão pode virar simplesmente uma camiseta. E agora? O que nós temos? Uma estrela. Unida a várias outras estrelas, ela forma uma galáxia. Então, uma estrela pode virar uma galáxia. Vocês reconhecem esse símbolo? Sabem o que ele é? É uma nota musical. Uma nota só não faz nada. Agora, quando unida a muitas notas, ela se transforma em uma música. Então, uma nota musical pode virar uma música. E essa imagem?
uma gota d'água. Parece tão pequena, tão simples, mas ela forma um oceano. Uma gota pode virar um oceano. E agora? O que é essa imagem? Uma tela em branco. E uma tela em branco pode virar uma grande obra de arte, reconhecida no mundo todo. Assim como um muro. Um muro pode virar uma grande tela com uma obra de arte. Um muro pode virar uma grande tela de arte. Então, vamos pensar em outras possibilidades? Converse com as pessoas da sua casa, descubra novas ações que podem se transformar em grandes mudanças no mundo. Outra ação que trouxemos para compartilhar com vocês é a história de Wangari Maathai. A Wangari nasceu no Quênia, na África. Nós trouxemos a imagem dela e da localização, na África. A Wangari percebeu que os rios e as correntezas do seu vilarejo começaram a secar. Ela percebeu que precisava fazer alguma coisa. Ela chamou outras mulheres e iniciou um movimento. Juntas começaram a plantar e cultivar árvores em casa, com sementes que elas coletaram na floresta. Plantaram as sementes em uma lata e, quando a muda chegava a 30 centímetros, plantaram nos seus quintais. E assim nasceu o movimento conhecido no mundo todo por Cinturão Verde, que se expandiu para além do Quênia, e mais de 4 milhões de árvores foram plantadas. Já pensaram? Plantar uma árvore não é tão simples. Elas plantaram 4 milhões de árvores. Na tela, a gente trouxe a comparação. 40 árvores já parece um número bom. 400, 4 mil, 4 milhões de árvores. É muito zero junto, é muita árvore. E assim ela conseguiu transformar a sua consciência em ação e mudou a realidade do lugar que ela vivia. Agora nós vamos assistir um vídeo com ações pequenas que a gente pode adotar no nosso dia a dia e que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos lá?
perceberam como pequenas ações do nosso dia a dia podem gerar grandes transformações? Vivemos em uma sociedade e, para o bem de todos, o que é melhor? Quando a gente pensa no coletivo ou quando pensamos apenas em nós? Na casa da gente. Moramos com mais pessoas e também somos responsáveis pela organização da casa. Se cada pessoa fizer a sua parte, não sobrecarrega ninguém. Quando deixamos brinquedos espalhados, o nosso material escolar, todos e todas podem arrumar sua cama, cuidar dos animais. Meninas e meninos têm as mesmas responsabilidades dentro de casa. Essas atitudes são importantes para o coletivo, para que todas e todos dentro da sua casa tenham responsabilidades. Trouxemos esses exemplos de ações que fazemos dentro de casa, no ambiente que moramos, ações com pessoas que convivemos. Podemos pensar em ampliar essas ações para a rua, para o bairro, para a cidade e para o mundo, assim como a Greta, que vimos no início da aula, que teve uma ação na sua cidade e se espalhou para o mundo inteiro, assim como a Wangari Maathai mudou o vilarejo que ela vivia. Agora, convidamos vocês a pensarem em ações que podemos ter na rua, na cidade, no mundo e que podem mudar nossas vidas. Pegue um caderno, lápis, caneta e faça uma lista de boas ideias. Vamos lá? Deixaremos um tempinho para vocês organizarem essa lista e logo voltamos para conversar mais um pouco. A nossa equipe preparou também uma lista de boas ideias para um mundo melhor. Algumas colegas sugeriram algumas ideias. Fazer uma surpresa para alguém, sorrir mais, eleger mais mulheres, aceitar as pessoas como elas são e ouvir mais as pessoas. A gente sempre inicia o ano desejando que o ano seja melhor. Na escola, quando iniciamos o caderno novo, novos registros, novos conhecimentos. E o nosso convite hoje é: que tal começarmos a mudança que tanto desejamos para o mundo por nós mesmos? Nós ficamos por aqui e deixamos vocês com a leitura do livro que conta a história da Wangari Maathai. Tchau e até a próxima! Plantando as árvores do Quênia, a história de Wangari Maathai, de Claire Nivola. Wangari Maathai conta que na fazenda onde passou a infância, nas montanhas da região central do Quênia, a terra era vestida com sua roupagem verde. Figueiras, oliveiras, crótons e flamboyants cobriam a superfície e peixes povoavam as águas límpidas dos riachos. Naquele tempo, a figueira era sagrada e Wangari sabia que não era permitido perturbá-la, nem levar para casa seus galhos caídos para acender o fogo. No riacho, perto do lugar em que morava, onde ia pegar água para a mãe, ela brincava com os reluzentes ovos de rã, tentando juntá-los como contas de um colar, mas eles escorriam pelos dedos de volta para as águas claras. A beleza do Quênia, em que havia nascido, preenchia seu coração quando partiu para cursar uma universidade dirigida por freiras beneditinas nos Estados Unidos, longe, longe de sua casa. Lá, ela estudou biologia,
a ciência dos seres vivos. Foi um período muito estimulante para Wangari. Os estudantes americanos daquela época sonhavam em construir um mundo melhor. As freiras também ensinaram Wangari a pensar não apenas em si, mas no mundo além dela. Com que animação ela voltou para sua terra? Quantas esperanças e aprendizado ela trazia? Wangari tinha ficado 5 anos fora do país. Apenas 5 anos, mas pareciam 20, de tão mudada que estava a paisagem do Quênia. As figueiras estavam cortadas, os riachos secos e não se via sinal de rãs, girinos ou dos ovos de contas prateadas. Onde antes havia pequenos sítios com o necessário para a subsistência de cada família e grandes plantações de chá para exportação, agora existiam quase só fazendas que produziam para vender. Wangari se deu conta de que as pessoas não cultivavam mais o que consumiam, e sim compravam nos mercados. Nesses lugares, o alimento era caro. Além disso, o pouco que podiam adquirir não tinha a mesma qualidade do que antigamente se plantava. Então, as crianças e mesmo os adultos estavam fracos e constantemente doentes. No lugar das montanhas de ricas florestas, com vacas e ovelhas pastando, agora a terra estava quase sem árvores. Os bosques tinham desaparecido. Tantas árvores haviam sido cortadas com o objetivo de limpar a área para as fazendas, que mulheres e crianças precisavam andar longas distâncias à procura de lenha para aquecer as panelas ou a casa. Às vezes, andavam horas até encontrar uma árvore ou arbusto para cortar. Era cada vez menor o número de árvores e a maior parte da terra estava nua, como um deserto. Sem árvores não havia raiz para segurar o solo. Sem árvores não havia sombra. A rica camada da superfície da terra secou até virar pó e o vento malévolo o assoprava para longe. A chuva arrastava a terra solta para os riachos e rios que um dia foram limpos, sujando-os com sedimentos. Não temos água limpa para beber, reclamavam as mulheres do campo, nem lenha para cozinhar. Nossas cabras não têm mais onde pastar, então produzem pouco leite. Nossas crianças estão famintas e estamos mais pobres. Wangari viu que as pessoas que antes respeitavam as figueiras e que agora as cortavam tinham se esquecido de cuidar da terra que as alimentava. Fraca e sofrida, a terra já não podia mais cuidar das pessoas e a vida de todos ficou mais difícil que nunca. As mulheres culpavam umas às outras, culpavam o governo, mas o Wangari não reclamava, ela queria fazer alguma coisa. Pense no que estamos fazendo, pediu ela às mulheres. Estamos cortando as árvores do Quênia. Quando percebermos que somos parte do problema, poderemos nos tornar parte da solução. Ela havia tido uma simples e grande ideia. Por que não plantar árvores? Perguntou ela às mulheres. Wangari mostrou como coletar sementes de árvores restantes. Ensinou como preparar a terra, misturando-a com esterco. Mostrou como molhar o solo, fazer um buraco nele com um pedaço de pau e, cuidadosamente, inserir a semente. Mais do que tudo, ela ensinou a cuidar dos brotos, como se fossem bebês, molhando-os 2 vezes por dia, para ter certeza de que cresceriam fortes. Não foi nada fácil. Era difícil ter água. Frequentemente, as mulheres tinham de cavar um buraco profundo com as mãos e entrar nele para carregar pesados recipientes de água sobre a cabeça e sair dele. Um viveiro em estágio inicial no quintal de Wangari não foi para frente. A maioria das mudas morreu. Wangari, porém, não desistiu e mostrou às demais como não desistir. Muitas das mulheres não sabiam ler nem escrever. Elas eram mães e agricultoras. Ninguém as levava a sério. No entanto, elas não precisavam de estudo para plantar árvores.
Elas não precisavam esperar que o governo as ajudasse. Elas começaram a mudar sua própria vida. O trabalho era pesado, mas as mulheres estavam orgulhosas. Devagar, ao redor delas, puderam começar a ver o fruto do trabalho de suas mãos. Os bosques estavam crescendo de novo. Agora, elas cortavam uma árvore, plantavam duas no lugar. Suas famílias estavam mais saudáveis, se alimentando das árvores frutíferas que plantavam e dos canteiros de vegetais cheios de mandioca, inhame, ervilhas e sorgo, que cresciam tão bem. Elas tinham trabalho a fazer, e o trabalho as uniu, como as árvores crescendo juntas nas montanhas reflorestadas. Os homens viram o que suas mulheres, mães e filhas estavam fazendo, e as admiraram, e até se juntaram a elas. O Wangari deu mudas para as escolas e ensinou as crianças a cultivar os próprios viveiros. Ela deu mudas para os prisioneiros e para os guardas. Vocês têm armas, disse ela aos soldados. Mas o que estão protegendo? O país inteiro está desaparecendo com o vento e com a água. Vocês precisam segurar a arma com a mão direita e uma muda de árvore com a mão esquerda. Assim, vocês se tornarão bons soldados. Desde que há 30 anos o Wangari começou seu movimento, árvore por árvore, pessoa por pessoa, 30 milhões de árvores foram plantadas no Quênia e o reflorestamento não cessou. Quando o solo está exposto, diz o Wangari, está pedindo ajuda, está nu e precisa ser vestido. É a natureza da terra. Precisa de cor, precisa de sua roupagem verde.